Bom dia, meu nome é Júlio César, sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com uma esposa maravilhosa, amém? Tenho 2 filhos extraordinários, fora da caixa, graças a Deus. E tudo isso, irmão, é privilégio que Deus depositou sobre nós, amém? Uma vida mais que abençoada, esse é o nosso tema de hoje, amém? E eu queria que você desse um sorriso bem grande para o irmão que está ao seu lado e dissesse assim para ele: você tem uma vida mais que abençoada. E como estamos em introdução, querido, ter uma vida mais que abençoada, você precisa trocar a lente muitas vezes. Quem já usou óculos como eu, ou quem ainda está usando, sabe que você não precisa fazer nada. Só precisa usar o óculos, passar do tempo ele vai ficando sujinho. Sim ou não? E às vezes você quer olhar uma coisa e às vezes só um risquinho, às vezes só uma poeirinha atrapalha, você tem que limpar a lente para enxergar novamente. E muitas vezes, queridos, nós estamos olhando para a nossa vida e às vezes a lente está suja. Você não está percebendo, ou não estamos percebendo, ou eu não estou percebendo o quanto eu sou abençoado. Na verdade, nossa vida, ou nós somos mais do que abençoados. Amém? Vou falar um pouco de mim, para você ver o ajuste da minha lente. Amém? Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Sou suprido. Tudo que eu preciso, Deus providenciou para mim. A minha vida financeira, graças a Deus, está organizada. Eu moro num bom apartamento, tenho uma boa casa, tenho um bom apartamento, tenho um bom carro, dirijo um bom carro. Ele não me deixa na mão. Se eu disser vou para João Pessoa, ele vai. Se eu disser vou para Fortaleza, ele vai comigo, ele vai, ele volta e está resolvido. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Pastor, o senhor está contando vantagem? Não, eu estou mostrando para você que se você olhar direitinho, você vai perceber que você tem uma vida mais que abençoada. Suas contas estão pagas, sua geladeira está cheia, sua despensa está cheia. Você precisou vir para o acampamento, você tinha provisão para vir, você pagou, você está aqui, você comprou tudo que era necessário para trazer. E se não comprou também não tem problema, você não vai morrer por causa disso. Você está fazendo as suas refeições todos os dias, está se vestindo bem, está andando elegante. Deus está cuidando de você, você tem uma vida mais do que abençoada, amém? E o principal, querido, você nasceu de novo, você vai morar no céu. Só um pouquinho, depois você volta para a terra para reinar com Cristo aqui durante os 1000 anos. Você só vai ter um gostinho lá, tá? Você não vai ficar lá para sempre, não. Você volta para morar aqui, porque lugar de humano é na terra. Deus criou você para a terra, amém? E a terra Ele deu aos homens, para que você e eu pudéssemos tomar posse. E você já percebeu que nós vamos falar sobre dinheiro. Então, olhe mais uma vez para o seu irmão, dê um sorriso bem grande e diga assim para ele: o pastor não tem problema de falar de dinheiro. E eu tenho certeza que você não tem problema de ouvir. Olha só. A unção, muitas vezes, ela não precisa ser vista para que ela esteja operando. E eu quero dizer para você essa manhã que tem uma unção específica operando aqui para libertar você na área financeira. E isso é tão importante, querido, porque a fé vem pelo ouvir. Se ninguém não ensinar para você sobre dinheiro, ninguém não falar para você a importância do dinheiro no reino de Deus, você vai falar e você vai reproduzir discursos que você ouviu alguém falar. Para que dinheiro na igreja? Você percebeu que a voz ficou religiosa agora? Negócio de dízimo é coisa da antiga aliança. Precisa. Só para enricar pastor? Eu já sou rico, ele também já é. Quem está pastoreando a igreja aqui, levanta a mão. Você também é rico. Glória a Deus. Todo mundo aqui já é rico, irmão.
Nós não vamos enriquecer por causa do seu dízimo e da sua oferta. Nós já somos ricos. Isso é um fato. Vai se manifestando aos pouquinhos, amém? Quando eu iniciei no meu trabalho, eu estou há 23 anos trabalhando na mesma empresa, amém? E quando eu iniciei o trabalho lá, o meu dízimo era 1, e hoje ela é 20 vezes mais. Mas eu trabalho na mesma empresa e eu faço a mesma função. O que é isso? É o sobrenatural de Deus. É um princípio sendo aplicado que você vai aprender essa manhã, amém? Mas se você não entender, se no final desta ministração você sair daqui e entendeu que tudo que foi dito aqui, meu Deus, eu só não espero estar lendo mente aqui, em nome de Jesus. Tudo que você ouviu aqui é conversa de pregador para tirar dinheiro de você. Aí, irmão, você precisa nascer de novo. Amém? Porque como já deixei bem claro aqui, eu não preciso do seu dinheiro. Mas se você quiser trazer uma oferta para mim, eu sou humilde para receber. Aprendi a ser humilde para receber, amém? E eu tenho certeza, irmão, que o pastor Marcelo especificamente também não precisa do seu dinheiro. Mas se você trouxer uma oferta, ele vai receber também. E por que estamos falando sobre tudo isso? Porque isso é a introdução para preparar você, amém? Por que estamos falando sobre tudo isso? Porque não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. É o reino de Deus que precisa receber o seu investimento para ele crescer e avançar. Porque o evangelho é de graça. Lembre para o seu irmão, diga, o evangelho é de graça. Eu acredito que ninguém tem uma dúvida quanto a isso. Mas os meios para levar esse evangelho custam. E eu tenho uma boa notícia para você essa manhã. Nós vamos custear isso. Nós vamos custear isso. Terceira vez para fixar. Nós vamos custear isso. Porque nós podemos fazer. Eu não sou muito de chave, elas vão saindo, vocês vão percebendo e vão anotando, amém? Mas o que nós precisamos saber, queridos, é que o reino de Deus, ele vai avançar de qualquer jeito. Agora, seria bom que você participasse disso. Seria muito bom, Deus ficava muito feliz se você participasse desse avanço, através da sua contribuição financeira. Como disse, estamos falando sobre finanças. Nós temos alguns livros na nossa livraria, Obediência nas Finanças, de Kenneth Hagin, bem fininho, você lê bem ligeirinho, antes do acampamento terminar, você já terminou de ler. Está disponível lá na nossa livraria. Temos outro livro, O Poder Criativo de Deus para as Finanças, cheio de revelação, pequenininho, mas cheio de revelação, amém? Temos um terceiro livro, Princípios para ser bem-sucedido. Olha a ousadia, assim como eu. Olha aí para o seu irmão e diga, você não é bem-sucedido, não? Muda a lente, se veja assim, amém? Prosperidade Bíblica, um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças. E o meu preferido, que não está aqui, é O Toque de Midas, de Kenneth Hagin. Eu digo que se você ler esse livro e não entender sobre dinheiro, você não vai conseguir entender mais nenhum outro livro, porque ele é muito claro, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Para que nós precisamos falar de dinheiro? Tudo na vida envolve dinheiro. Se eu chegasse para as mocinhas mais jovens, já com uma certa experiência, e perguntasse para ela, você casaria com um rapaz que não tem emprego? Já estão respondendo. Por quê, irmão? Porque não existe essa história de amor em uma cabana. Isso funciona bem em livro, em ficção, em filme dá certo. Amém? Mas na vida real não funciona assim. O homem ainda é o responsável pela provisão. O homem ainda é homem. E o homem precisa ter um plano de vida. Você precisa conversar com esse rapaz, ele tem que dizer para você se tem emprego, se não tem, ele tem que dizer quais são as pretensões dele, quais são os sonhos dele, se está estudando para concurso, o que é que ele está fazendo? Está mexendo. Um é aqui, dois é. Nós estamos falando, irmão, de dinheiro.
Tudo que você vai fazer tem que ter dinheiro. Inclusive, eu procurei uma camisa, está na época do carnaval, eu procurei uma camisa com estampa de dólar. Eu ia vestir ela hoje para pregar, mas não achei, irmão. E até achei, mas era P, não cabe mais em mim. Eu cresci espiritualmente, então P não cabe mais em mim. Amém? Glória a Deus. E tudo que você vai fazer precisa de dinheiro. Só que muitas igrejas não falam sobre isso. Eu congregava numa igreja que eu ministrava sobre dízimos e ofertas, porque ninguém tinha coragem de fazer isso. Um dia meu pastor chegou para mim e disse: tu tem coragem? Eu disse: tem. Está na palavra? Está escrito na palavra? Eu disse: está. Então eu vou pregar o que está escrito. Irmão, quando você prega o que está escrito, Deus respalda você. Simples assim, amém? E olha só que coisa interessante. Eu comecei a pregar sobre dízimo e oferta, comecei a aprender sobre essas coisas, e eu descobri um princípio, que o apóstolo Paulo fala bem explicadinho lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele começa em 2 Coríntios capítulo 8, ele fala o 8 todinho, vai para o 9, e o que a gente mais conhece é 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, né, que está falando sobre semente, sobre semeadura, quem planta pouco, vai pouco, quem planta muito, Deus recebe aquele que dá com alegria. Todo mundo conhece esse versículo, amém? E o que é interessante saber disso é que você só recebe ou você só dá se você tem. Parece uma coisa muito simples, né? Mas deixa eu perguntar algo para você. Você já tem? Tem ou não tem? Diga: tenho, pastor. Então, se você tem, você pode cumprir o princípio de dar. Porque Deus já te deu. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já te deu em Cristo Jesus. Inclusive dinheiro. Só que qual é a fala de muitas pessoas? E talvez você esteja comendo daquilo que você está falando. Eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso de saúde. O resto eu corro atrás. É por isso que está toda hora suado, porque está sempre correndo atrás. Não aprendeu a entrar no descanso. Não aprendeu a chamar ele. Porque se você chamar, ele vem. Não tem nome? Se tem nome, e é uma necessidade sua, e Deus supre nossas necessidades, chame que ele vem. Amém? Segundo Howard Dayton, em seu livro O Seu Dinheiro, ele declara que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Então, dinheiro, bens e posses não é carnal. Dinheiro, bens e posses é espiritual. Na verdade, dinheiro, bens e posses no reino de Deus chama-se recurso. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso bem grande e diga: você é um homem ou uma mulher de recursos. Você conhece outra expressão: fulano tem condição. Quem já ouviu isso? Se eu disser para você que daqui a um tempo as pessoas vão olhar para você, apontar e dizer: fulano tem condição, e vão falar o seu nome. Porque vai acontecer, irmão. A prosperidade, ela é de fé em fé, de glória em glória, como qualquer coisa. Se você ficar rico jogando na loteria, você recebe R$1 milhão, você vai gastar isso facinho, facinho. Porque vem fácil, vai fácil. Mas a prosperidade que é galgada em Deus, de fé em fé, de glória em glória, ela é sem dores. A bênção do Senhor enriquece, já está falando comigo, e não acrescenta dores. Você vai enriquecendo, vai prosperando em todas as áreas da sua vida, e isso vai acontecendo, irmão, sobrenaturalmente. Porque eu ia dizer naturalmente, mas não está mais no natural, então é sobrenaturalmente. Amém? Então, se a Bíblia, irmão, fala tanto assim sobre dinheiro, por que é que nós não podemos falar sobre dinheiro? Precisamos falar sobre dinheiro. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta as coisas mais importantes. Casais brigam por causa da falta do dinheiro. Igrejas deixam de avançar por causa da falta de dinheiro. Economias mundiais
sofrem recessões pela falta do dinheiro. Mas a boa notícia é que tudo isso que eu falei acontece quando você está no mundo. Mas quando você está em Cristo, não faltam recursos, não falta dinheiro, porque a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia, mas não para aí, e diz pão para alimento. Essa palavra no original grego, esse termo que ele utiliza, pão para alimento, ele está falando sobre necessidades que existem, mas que serão supridas. Então não é só de pão que ele está falando. Ele está falando de roupa, está falando de perfume, está falando de calçado, está falando de viagens, está falando de necessidades que todos nós precisamos. Afinal de contas, irmão, você está diante de um carteiro que fez um cruzeiro. Está podendo, hein? Fazendo cruzeiro. Mas você está fazendo cruzeiro porque você é carteiro ou porque você é pastor? Estava me chamando de ladrão, irmão. Se ele sonha que aqui os pastores não recebem salário. Coitado deles, né, irmão? Mas queridos, porque é sobrenatural. Quando você entende essas realidades, quando você começa a fazer essas coisas, elas acontecem. Mas você só vai atrás de dinheiro, irmão, dependendo da sua prioridade. Se você entender que está tudo bem, que está tudo legal, que a sua vida está muito boa, você não se mexe. Tu com seu irmão aí, diga, você está se mexendo, irmão? Você não se mexe. Você tem que ter sonhos, tem que ter objetivos, tem que traçar metas, e você vai andar nesses trilhos. Você vai se mexer em cima dessas coisas. Daqui a um ano, qual é o carro que você quer dirigir? Daqui a um ano, qual é a casa que você quer morar? Daqui a um ano, como é que você quer viver as suas coisas? Desfrutar da vida, fazendo o quê? Paga um pacote, irmão, de viagem com 2 anos de antecedência, se planeje. Divide em 24. Mas vá. Senão você vai olhar o Instagram, você vai abrir, vai ver aquela pessoa postando um bocado de foto. Olha a pessoa na carne. Quem já me conhece há algum tempo sabe como é que a pessoa na carne faz. Ele fica postando essas fotos. Só vive viajando. Viaje também. Se planeje. Está aberto para todo mundo, querido. Vamos aprender o jeito de fazer essas coisas acontecerem? É uma revelação para você que você nunca ouviu. Você está pronto para essa revelação? Dizime e oferta. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Estou realizando um sonho hoje. Eu sempre quis abrir esse versículo na igreja para pregar. Assim como vou abrir o de Malaquias antes do versículo 10. Porque propositalmente, às vezes, a gente escolhe alguns versículos, né, para não ser tão pesado, para não escandalizar. Então, você está num acampamento, você pagou, você veio para cá, a porta está fechada, eu pedi para passar a chave hoje. Então vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Tem pressa para ir para casa, já está em casa. Alguém já está cozinhando, não se preocupe com a panela no fogo, está tudo certo. Tem esse livro, meu irmão, não se preocupe, tem. Procure direitinho que você vai achar. Tem. Para quem gosta de forró, tem até a sanfoninha, né? E é antes de Ageu. Se você achar a sanfonia, você acha Ageu. Todo mundo achou Ageu?
capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, porém, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, pode ir para o versículo seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Feche os olhos, pense um pouquinho. Será que alguma dessas coisas que foram descritas aqui, hoje, está acontecendo na sua vida? Fique de olho fechado, porque aí todo mundo sabe que está todo mundo de olho fechado. Aí. Se tiver, os versículos seguintes vai apresentar a solução. Diga glória a Deus por isso. Versículo seguinte, o 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Eu gosto da tradução que diz por sua própria causa. O 10 diz: por isso, se os céus retêm um orvalho e a terra não produz os seus frutos. 11. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, misericórdia, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as suas palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Está melhorando, né? 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. 15. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Próximo capítulo. No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: 2. Fale agora a Zorobabel de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês os veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora, diga, mas agora, glória a Deus, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês, então não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro. É aqui que está escrito, viu? Você ouviu muito isso, mas é aqui que está escrito. Diz o Senhor dos Exércitos:
A glória desse novo templo, ou como você está acostumado, a glória da primeira casa, será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos trazer uma revelação debaixo da nova aliança para esse texto? O povo não estava cuidando do templo, estava mais cuidando da casa deles do que do templo, não é assim? Trazendo para a realidade de hoje, todo mundo que trabalha, irmão, precisa estar numa igreja local, entendendo que é responsabilidade dela manter essa igreja. E como nós mantemos a nossa igreja? Através de dízimos e ofertas. Não é venda de camisa, não é rifa, não é venda de feijoada. Não é pedindo toda hora, mas é ensinando sobre dízimos e ofertas. Você é ensinado, você recebe essa revelação, você começa a fazer isso com amor e com alegria, e essas sementes começam a florescer e retornar os frutos para você. É assim que funciona no reino de Deus. Eu trabalho, é a forma legal de Deus achou para me abençoar financeiramente, devolvo meu dízimo, devolvo a minha oferta com alegria, e isso faz prosperar. Então se prepare, se você está fazendo isso, para aumento de salário, se prepare para promoções, se prepare para abrir mais uma loja se você é empresário, se prepare para expandir, para crescer, para avançar, porque isso é um princípio. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha, do bruto. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso e diga: é o bruto, não é o líquido. Eita, pastor, eu estava dizimando do líquido. Pois receba a revelação essa manhã e faça do bruto agora, viu? Esse é o jeito correto de fazer. Por quê? Porque você já pagou INSS, você já pagou imposto de renda. Estou lembrando. Eu pago imposto de renda. E não reclamo. Porque só paga imposto de renda quem está numa faixa melhorzinha, irmão. Então deseje pagar imposto de renda. Pague e tem mais. Ele vai voltar para você de novo. Em nome de Jesus, amém? Então você vai fazer isso, irmão. Vai dizimar e vai ofertar. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe do bruto. Então se você recebe 10 mil reais, eu disse 10 mil reais, o seu dízimo é 1.000 reais. Ah, pastor, mas lá no líquido só chega a 7.675,25 centavos. E daí? Você dizima do bruto. Quem está entendendo alguma coisa? Porque o INSS é um benefício que você vai receber quando você se aposentar. O imposto de renda é algo que, se você mora no Brasil, existe uma lei, foi votada, e existe o desconto em folha do imposto de renda. Você não tem como fugir disso. Se você recebe vale alimentação, vale refeição ou qualquer outra coisa, é descontado ali uma parte também, você também já foi beneficiado. Então vamos trocar isso miúdo. Você já comeu. Quem está entendendo alguma coisa? Então é do bruto, irmão, não é do líquido. Dízimo não se dá um pedaço para a igreja e outro para os órfãos, não. Não é seu. Não é você que escolhe para onde vai. Alguns domingos você entendeu que o Todo-Poderoso habitava em você, mas você não é o Todo-Poderoso para ter soberania de decidir aonde o seu dízimo vai. Diga, você é filho de Deus. Você não é Deus. Glória a Deus. Mas pastor, eu quero dar a metade do meu dízimo para a igreja local, e a outra metade eu vou ajudar o pessoal lá perto de casa que está abandonado. Eu tenho uma confissão boa para você. Diga assim: se eu quiser fazer caridade, eu vou fazer com os 85%.
Aí você deve estar perguntando aí, mas pastor, por que não é 90% não? Não, irmão, porque diz minha oferta andar junto. E se você prestar atenção direitinho, se você quiser até botar no papel, e você não vai estar tentando Deus, você não vai estar vendo quando é que você está ofertando, dizimando, não. Mas você vai perceber que você acaba dando, na verdade, 15, se você é fiel nisso. E qual é a boa notícia? Não faz falta. Porque é primícia. Irmão, o reino de Deus é o único lugar que você tirando para dar, vai vir mais. Porque é um princípio. Deus gosta de gente generosa. Porque quando Deus vai dar algo para você, Ele dá tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E às vezes nós vamos dar, abrimos a carteira, e eu tenho que mudar isso porque às vezes eu fico pensando, abrimos a carteira, os caras não estão usando mais carteira, não estão usando mais dinheiro físico. Então quando pegamos o nosso celular, abrimos o aplicativo do nosso banco e decidimos quanto vamos dar, às vezes escolhemos as menores quantias. E se você já está fazendo assim, que bom, continue fazendo, porque você está fazendo, amém? Mas de vez em quando o Espírito Santo vai guiar você para dar um pouquinho mais. E essa tem que dizer sorrindo, senão dói. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso bem grande e diga, de vez em quando, tem que dar mais. E não é conversa de pregador, irmão. É porque o Espírito Santo sabe que se você der muito, você vai colher muito. Agora, deixa eu falar para você uma dúvida que eu tinha antes e que eu pensava. Eu pensava que era o seguinte, rapaz, esse negócio funciona mesmo? Será que funciona mesmo? E sabe quando Deus responde assim, na mesma hora, nem terminou de abrir a boca, muitas vezes você faz isso mentalmente, nem você externa. E aí Deus disse, funciona. E Ele disse, só hoje, olha um pouquinho para trás. Aí eu fiz isso mesmo. Jesus. Qual é o problema, irmão? É que muitas vezes a gente olha do lado. Está pronto para ouvir isso? Você está olhando do lado, você está comparando a sua prosperidade com a do seu irmão. Aí não dá não. Você chega aqui na quinta-feira, vai entrando, olha do lado direito ali naquele cantinho e vê um compa 7 lugares lá. Você sabe quanto tempo é que essa pessoa investiu, quanto tempo essa pessoa trabalha, quantas noites de sono foi investida. Está tudo ali, naquele lugarzinho que você olha, está tudo lá, porque quem olha sabe quanto tempo levou para conquistar e sabe quem deu. Foi Deus. No final das contas, irmão, você vai entender que só podia ter sido Deus. E às vezes a gente olha e pensa desse jeito. Ah, rapaz, já era para eu estar ali, né? Calma. Uma das primeiras ministrações em célula que eu vi foi na célula do pastor Marcelo. Estava eu, Raimundo, Alex, se eu lembro de mais alguém aqui. O outro já está na outra igreja agora, Josemir. O pastor Marcelo estava ensinando que prosperidade, irmão, é subindo degrau. Você pode declarar uma Ferrari agora. E se quiser declarar, se você gostar, receba, está tudo certo. Amém? Mas você não vai sair amanhã de manhã e a Ferrari vai estar na sua garagem. Vai estar a bicicleta, depois a bicicleta de marcha, depois uma mobilete, ainda tem? Aí depois você vai para uma Trax, uma CG, aí vai ficando maiorzinha, né? Uma Bros. Você vai galgando, melhorando, até chegar na Ferrari. O que você não pode é quando chegar a Bros, você para de confessar a sua Ferrari.
Continue confessando, continue crendo. É você que está vendo, é um sonho seu. Fé, irmão, eu sempre digo isso, é uma coisa muito particular. Nós estamos falando sobre dinheiro e já tem um negócio piscando ali. O tempo já foi, irmão. Eu vou concluir aqui em 5 minutos, tá bom? Vocês me dão 5 minutos? Se eu pegasse os 5 de cada um, né? Proteção e mordomia. Quando você dizima e oferta, você atrai para você uma proteção. Se em Ageu e em Malaquias a maldição vinha e a maldição não vem sem causa, amém? Tem uma causa das coisas ruins estarem acontecendo. É quebra de princípio. Continua sendo assim na nova aliança, amém? Qual é a diferença hoje, irmão? É que quando você faz isso, entende e faz isso com alegria, as coisas fluem na sua vida. Eu nunca passei por um rio e escutei ele gemendo para correr, murmurando, reclamando, porque ele é um rio. O que é que ele faz? Ele só flui. Às vezes tem pedra no caminho, ele vai fluindo, 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 até que ele corta a pedra, até que ele muda o caminho, até que ele abre outro lugar, porque ele só vai, só flui. E o que é que isso tem a ver com o dinheiro? Dizima, irmão, oferta e flui. Já chegou, vai começar a se manifestar na sua vida. É uma questão de tempo. É por isso que em Gálatas capítulo 6 diz: não se canse de fazer o bem. Só que ele está falando sobre dinheiro, sobre ofertar, sobre dizimar. Não pare de fazer isso. Porque vai ter tempos, nós vivemos tempos assim, e 2 anos de pandemia, não foi isso? Em que estava difícil. Nós não confessávamos isso, mas estava difícil. Mas quem ficou firme nisso, nesse tempo, hoje está desfrutando. Porque não se cansou, irmão, de fazer a coisa certa. É quando a dificuldade vem que você tem que continuar fazendo a mesma coisa. Quando a empolgação passa, aí você continua fazendo a mesma coisa, dizimando e ofertando. E aí tem um princípio de mordomia. Por quê? Porque apesar de Deus nos ter dado tudo, para nós usufruirmos, tudo ainda é de Deus. E o versículo, pastor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pergunta aí para o seu irmão: dinheiro está dentro de todas as coisas? Tá? Então é tudo dele. Você é mordomo. Mordomo mora na casa do patrão, dorme na cama do patrão, uma parecida, bem? Come as mesmas coisas que ele come, faz as compras para ele, anda no carro dele, vive bem naquele lugar, mas ainda assim ele é um mordomo. Quem está entendendo alguma coisa? Então, se nós entendermos que nós vamos viver bem nessa terra, vamos receber essas coisas, nossos filhos vão estudar em boas escolas, com boas influências de preferência, vamos andar em bons carros, vamos morar em boas casas, vamos nos vestir bem, vamos nos calçar bem, vamos nos perfumar bem, vamos abençoar outras pessoas, porque vai sobrar, não faltará, sobrará. Mas depois de tudo isso, irmão, reino de Deus. Nada contra, mas não vai comprar lancha não. Não vai comprar quadriciclo não. Porque se você tiver vontade de andar de quadriciclo, você é rico, você vai lá, aluga. Você anda lá 3, 4 horas, 5 horas, até enjoar. Porque você compra um quadriciclo, você guarda lá, e às vezes você enjoa. É igual quem mora em casa com piscina. Quem chega de visita diz: uma piscina, vou tomar banho. Aí você olha e diz: essa lagoa.
Essa pocinha d'água que tem aqui em casa. Aqui. Porque para você já perdeu a graça. Quer andar de lanche, irmão? Vai lá, aluga uma lancha. Tem até uma pessoa para dirigir para você. Você só vai sentadinho tomando um coquetel sem álcool, amém? Sem álcool. Só desfrutando do melhor de Deus. Veste do reino, irmão. Uma coisa certa. Faz isso que o pastor falou. A pessoa está lá olhando um livro. Compra o livro para ele. Paga um lanche para o irmão na lanchonete, irmão. Rico faz assim. Rico cuida dele de quem está perto. Mas cuidado com os godelentos. Porque tem gente que percebe que você tem um coração bom e fica... Diga aí para o seu irmão, aqui não tem não. Fica com raiva, aqui não tem não. Como eu disse, eu ia terminar em 5 minutos. Tudo isso que foi dito aqui, irmão, é para que você entenda. E você precisa dizimar e ofertar. E essa igreja vai ser beneficiada com isso? Vai. Nossas outras igrejas locais, nossos campos vão ser beneficiados com isso? Vão. Mas o maior beneficiado, sabe quem é? Sou eu, você. Se vocês prestarem atenção aqui em Ageu, ele falou sobre aliança. Deus tem, irmão, aliança com você. Eu quero ajudar e clarear você a entender isso essa manhã. Você tem uma aliança com o Senhor do ouro e da prata. Você tem uma aliança com aquele que diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Você vai desfrutar de coisas, você vai andar em lugares e você vai ficar esbasbacado e vai dizer, só podia ter sido Deus. Se você entender esse princípio, Deus vai estar com você nessa sociedade. E eu acho que é muito bom colocar Deus como sócio. Vamos terminar? Fique de pé, eu preciso fazer 2 coisas bem rapidinho agora para a gente ir almoçar.